Saudações, muito bem-vindos para mais uma aula da leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes. Este é o episódio 46 e hoje nós vamos ler o verso 22 do capítulo 2 da Bhagavad Gita. Eu vou colocar aqui já a tela para vocês e antes de iniciarmos a leitura, gostaria só de trazer então o mantra que geralmente nós cantamos, entoamos, meditamos para esta leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita como ele é, traduzido, comentado e exposto por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Verso 22. Vasamsi jirnani yata vihayam Navani grihnati naroparani Tatha sharirani vihaya jirnani Anyani samyati navani dehi. Tradução de palavra por palavra. Vasamsi, roupas, jirnani, velhas e gastas, yata, como é, vihaya, dispensando, navani, novas roupas, grihati, aceita, naraha, uma pessoa, aparani, outras, tata, da mesma forma, sharirani, corpos, vihaya, dispensando, Jirnani, velhas e inúteis, Anyani, outros corpos, Samyati, aceita, verdadeiramente, Navani, novos, Dehi, a alma corporificada. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça Bhaktivedanta Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Assim como uma pessoa se veste com roupas novas, dispensando as velhas, de forma similar a alma aceita novos corpos materiais, dispensando os velhos e inúteis. Assim como uma pessoa se veste com roupas novas, dispensando as velhas, de forma similar a alma aceita novos corpos materiais, dispensando os velhos e inúteis. É um verso que pode trazer muita polêmica, pode trazer muita reflexão, às vezes desviada do sentido real. Vamos ver isto. Significado: a mudança de corpo pela alma atômica individual é um fato aceito. A alma, ela muda de corpos. Podemos entender que corpos mudam na alma. Corpos se manifestam para a alma. Mesmo alguns dos cientistas modernos que não creem na existência da alma, mas que ao mesmo tempo não podem explicar a fonte de energia do coração, tendem a aceitar as contínuas mudanças do corpo que aparecem da infância à adolescência e da adolescência à juventude e novamente da juventude à velhice. Da velhice, a mudança se transfere para outro corpo. Isso já foi explicado no verso anterior. Então nós vemos que existe uma contínua mudança do corpo. Não da alma em corpos, mas de corpos manifestos, corpos que se desenvolvem a partir da alma. Às vezes, quando surge essa ideia de mudanças de corpos, né, como nós temos no Ocidente uma visão bastante torta em relação à espiritualidade, ocorre que pensa-se, né, nessa condição da alma e outros corpos como sendo uma alma que encarna, né, uma alma muitas vezes envolvida por espíritos, coisas que estão numa outra ordem, estão numa outra abordagem. Né? Aqui o que estamos vendo é que a alma é um princípio vivo. Devido às suas ações, estas ações incorrerão em
manifestação de uma energia mais densa. Essa energia mais densa é o corpo. Então, quando uma alma deixa um corpo, deixa as roupas velhas, ele não vai assumir o corpo ou roupas velhas de uma outra entidade, de um outro ser, de uma outra pessoa. Não. O corpo que poderá vir a se desenvolver será o corpo que ele desenvolveu na sua mente, nas suas ações, no seu objetivo, e de como ele interrelacionou estas funções com o Supremo. Porque é muito claro, a base do Bhagavad Gita vai mostrar que a encarnação não é uma premissa inalterável. Ela é uma condição. A reencarnação é uma condição e não uma lei rígida na qual todos devem passar. Tudo está regido pela condição do livre-arbítrio de cada pessoa, de como nós usamos a liberdade que temos e de como definimos claramente o propósito da nossa existência. Como já disse Sêneca, que a primeira questão, a primeira pergunta que o ser vivo, o ser humano, deve fazer é: para onde estou indo? E essa pergunta não difere muito da pergunta que Arjuna também faz ao longo do Bhagavad Gita. Para onde estou indo? Em aceitar a batalha? Para onde estou indo? Em me colocar contra os Kurus? Para onde estou indo ao defender o Dharma? Se nós não perguntamos, se nós não questionamos, se nós não entendermos a dinâmica da vida, certamente sim, podemos aí sim desenvolver uma mentalidade que irá germinar, manifestar uma outra massa de energia densa, que é um corpo. A transferência da alma individual atômica para um outro corpo se faz possível pela graça da superalma. A superalma satisfaz o desejo da alma atômica, assim como um amigo satisfaz o desejo de outro amigo. Os Vedas, como o Mundaka Upanishad, bem como o Svetajatara Upanishad, comparam a alma e a superalma a dois pássaros amigos pousados na mesma árvore. Um dos pássaros, a alma atômica individual, come os frutos da árvore e o outro pássaro, Krishna, limita-se a observar o seu amigo. Desses dois pássaros, embora eles sejam idênticos em qualidade, um está cativado pelos frutos da árvore material, enquanto o outro está simplesmente testemunhando as atividades de seu amigo. Krishna é o pássaro que testemunha e Arjuna é o pássaro que come. Embora sejam amigos, ainda assim um é o senhor e o outro é o servo. O fato da alma atômica ter esquecido esta relação é a causa de se mudar a posição de uma árvore para outra ou de um corpo para outro. Novamente, aqui está a resposta. O fato da alma atômica ter esquecido esta relação, que relação? Entre a nossa posição como servo do Supremo e ter o Supremo como o Ser Supremo, esquecer esta condição ou esta constituição real da nossa relação é a causa de se mudar a posição de uma árvore para outra, ou seja, de ter o processo da reencarnação. E isto se dá, como foi falado, a superalma satisfaz o desejo da alma atômica, por um desejo. Ninguém assume um outro corpo, ninguém reencarna por uma questão meramente de uma máquina universal que está regendo ali as condições de cada ser vivo. Não. Os desejos que nós cultivamos estabelecem parâmetros para o futuro que nós viveremos. A alma diva, a alma individual, luta duramente na árvore do corpo material, mas tão logo concorde em aceitar o outro pássaro como o mestre espiritual supremo, em entender, não é, a natureza transcendental do Ser Supremo, de Deus,
do Absoluto, como Arjuna o fez, rendendo-se voluntariamente para receber instruções de Krishna, como foi falado no verso 7 desse capítulo, o pássaro subordinado imediatamente se liberta de todas as lamentações, se liberta de todas as lamentações. A existência material, o corpo material, a vida num corpo, muitas vezes é uma condição de lamentação, dado pela ignorância que nós temos em relação a quem somos. E quando esquecemos quem somos, que em última instância a constituição de quem somos é servo eterno do absoluto, ser, nós então caímos em lamentação. Independente da condição em que estamos, podemos estar numa condição muito privilegiada do ponto de vista material, e isto irá acarretar lamentação, sofrimento. Tanto o Katha Upanishad quanto os Sujatar Upanishad 4.7 confirmam isto. Samane vrikshe prusho nimagno nishaya suchati muhamanaha justan yadha pashyati anyam isham asya mahimanan iti vitashokaha. Embora os dois pássaros estejam na mesma árvore, o pássaro que come está totalmente absorto na ansiedade e na depressão como desfrutador dos frutos da árvore. Aqui, claro, uma analogia, não? Nós estamos entendendo que esse desfrutar da árvore, o desfrutar dos frutos da árvore é a nossa luta por buscar por satisfação, prazer, felicidade, paz, nas condições materiais apenas. Novamente, os estoicos ressaltaram muito isto, principalmente Sêneca. Também outras tradições ainda orientais também ressaltaram muito isto. Os essênios, os budistas, o Buda especificamente, mais do que os budistas, mas Buda. E tudo isso está ali nos princípios do conhecimento, nas bases do conhecimento. Nós estamos vendo aqui, os Upanishads são anteriores a muitas das marcas históricas, né, de propagadores desse conhecimento ao longo da história. Então, à medida que nós temos uma relação de tentar desfrutar das condições que somente a alma pode desfrutar no plano espiritual, e desfrutar no plano espiritual não significa sair ou estar fora do plano material, mas entender a dimensão limitada da matéria. E entender que nessa dimensão limitada da matéria é impossível extrairmos o verdadeiro prazer, felicidade, paz, saúde, inteligência que há no plano espiritual. Agora o ponto é, este plano espiritual está na consciência do ser, está na consciência do indivíduo, está na consciência que é um sintoma da alma, está na alma. Logo nós devemos buscar estas na nossa condição espiritual, na nossa própria natureza espiritual. E é isto que faz com que a nossa existência humana se torne nobre, elevada, valiosa, e não essa busca infrutífera, como nós vemos ao longo de tantos e tantos exemplos ao longo da história humana. Mesmo impérios que sobem e depois se deterioram, porque há sempre uma busca apenas no plano material. O plano material apenas reflete qual é a posição espiritual em que estamos. Mas se de uma forma ou de outra ele se volta para o seu amigo, que é o Senhor o Supremo, e toma conhecimento das glórias do Supremo, o pássaro que sofre se liberta imediatamente de todas as ansiedades. A ansiedade é um sofrimento já muito, muito antigo na nossa existência. Embora tenha hoje, né, uma predominância tão grande, inclusive isso se torna até mesmo uma via comercial da indústria muito, muito valiosa, muito rentável, a ansiedade é um mal que acompanha o ser já há muito tempo. Podemos até mesmo
caracterizar como desde que o homem abandonou sua identificação espiritual e passou a cultivar uma identificação material, ele passa ao mesmo tempo, como uma moeda de troca, a viver em ansiedade. Arjuna agora voltou-se para seu amigo eterno, Krishna, e compreende o Bhagavad Gita através dele, do Supremo, Krishna. E assim, ouvindo Krishna, ele pode compreender as glórias supremas do Senhor e libertar-se de toda a lamentação. A lamentação é um problema extremamente doloroso. Ela é fruto da ansiedade. Sempre que estamos em ansiedade, estamos envolvidos por lamentação. Controlar a lamentação e buscar em vez da lamentação a satisfação, ela vai, por uma lógica natural da ação, nos colocar numa condição real do presente, da ação em que estamos executando, e isto faz com que a ansiedade se dissipe. Um exemplo também que eu já há anos, desde 2004, quando escrevo meu primeiro livro sobre pranayama, trago, e agora está virando moda também, todo mundo agora fala de respiração, enquanto você respira, você se faz presente no momento em que está executando a ação de respirar. Então o mecanismo fisiológico básico já nos coloca nesta condição. E aqui Krishna está colocando, Prabhupada está explicando um ponto um pouco mais profundo e filosófico, no qual vai nos levar a esta eliminação da ansiedade e da lamentação em nossas vidas. Aqui o Senhor Supremo aconselha que Arjuna não se lamente com a mudança corpórea de seu velho avô e seu mestre. Ele devia antes sentir-se feliz de matar os corpos deles na luta justa, para que eles possam purificar-se imediatamente de todas as reações das diversas atividades corpóreas, atividades estas certamente errôneas e equivocadas, porque eles estavam contra o Dharma. E o fato de estar contra o Dharma não significa que haverá um juiz que virá e vai nos punir por isto, não. Posicionar-se contra o Dharma está dentro do nosso livre-arbítrio. E as consequências que nós assumimos pelo nosso livre-arbítrio, devemos também encarar, aceitar e lapidar, melhorar as nossas condições. O problema é que sempre queremos o livre-arbítrio, mas não queremos as reações desse livre-arbítrio. Aqui o Senhor Supremo aconselha que Arjuna não se lamente com a mudança corpórea e tal. Aquele que dedica sua vida ao altar dos sacrifícios ou ao campo de batalha apropriado se purifica de imediato das reações corpóreas e se promove a um estado superior de vida. Assim, não havia motivo para a lamentação de Arjuna. Essa última frase é muito importante. Aquele que dedica sua vida ao altar dos sacrifícios ou ao campo de batalha apropriado, se purifica de imediato das reações corpóreas e se promove a um estado superior de vida. Promover-se aqui a um estado superior de vida significa sair desta cadeia de reencarnações, que muitas vezes no Ocidente, mesmo na Índia, mesmo no Oriente, há uma interpretação errada, em que nós somos condicionados eternamente a reencarnar e reencarnar e reencarnar. Nietzsche entendeu isso de forma totalmente equivocada. Muitas religiões entendem isso de forma limitada, turva. Muitos seguidores de religiões, muitos seguidores de seitas orientais também entendem isto de forma equivocada. Prabhupada explica aqui com base nesse verso: aquele que dedica a sua vida ao altar dos sacrifícios ou ao campo de batalha apropriado se purifica de imediato das reações corpóreas e se promove a um estado superior de vida. Estado superior de vida é estar além da reencarnação. E como isso é possível? Quando se purifica de imediato as reações corpóreas. E o que é isto? Significa que o nosso corpo está sempre cometendo atos, ações, atitudes, atividades que irão condicionar através de reações, ação e reação. Essas reações promovidas pelo corpo irão atar ainda mais o corpo.
E identificados com o corpo, nossa mente então cria uma identificação, um aprisionamento. E estando aprisionado à condição corpórea, desta identificação com o corpo, nós criamos então uma mentalidade de que nós somos o corpo. E esquecemos de que nós somos almas. E quando passamos a acreditar que somos o corpo, nós passamos então a constituir novamente o processo cíclico de criar, dentro do nosso livre-arbítrio, uma condição futura ainda condicionada a um corpo. Aí a reencarnação. E a maneira de purificar estas reações corpóreas é estarmos posicionados no nosso campo de batalha. Aqui, claro, é mais uma metáfora. O que é este campo de batalha? É o nosso altar de sacrifícios. E o que é o altar de sacrifícios? Sacro ofício, a ação sagrada, o trabalho sagrado, a atividade sagrada. O altar, aquilo que é mais importante, mais alto, mais elevado na nossa vida e que nós executamos como um dever, o Dharma. Então, quando nós nos dedicamos àquilo que é imprescindível à nossa própria existência, nós estamos executando o Dharma no altar dos sacrifícios, das atividades sacras, de sacralizar, de espiritualizar as nossas ações, a nossa vida. E isto irá purificar, porque à medida que nós espiritualizamos a nossa vida, a nossa consciência, nossas atividades, nossos objetivos, nossos desejos, nós tiramos o foco da identificação que estabelecemos com o corpo e com a matéria, com o mundo material, e estabelecemos uma visão, uma compreensão, uma consciência ampla que transcende essas limitações diminutas da nossa existência dentro de um corpo, dentro de uma condição material. E a partir daí, então, começamos a ver a vida com um olho ou com um olhar muito mais profundo, muito mais amplo, muito mais elevado, no sentido de que estamos agora mirando a transcendência, a nossa verdadeira condição, ou a nossa verdadeira e única constituição, e não mais as condições ilusórias de identificação transitória com esse mundo de ansiedade e lamentação. Este é o que nós podemos extrair tanto do verso como também do significado de Prabhupada. Vou ler novamente o verso. Assim como uma pessoa se veste com roupas novas, dispensando as velhas, de forma similar a alma aceita novos corpos materiais, dispensando os velhos e inúteis. Então não existe uma condição em que você tenha prazer em viver, em estar usando roupas velhas, sujas, rasgadas, inúteis, não é? Da mesma forma, o corpo. Naturalmente, a alma ela não está presa ao corpo. Como eu disse no início, o corpo é algo, é uma massa de energia que está na alma. E se ela está na alma, se ela está em nossa consciência, porque a nossa consciência manifestou esta condição de energia corpórea. Não pela nossa capacidade, porque isso é criado pelo próprio Supremo. É um poder misterioso, divino, absoluto. Mas a forma como isto foi gerado, a forma com que nós construímos este corpo, a vida que nós temos, não é parte do Supremo que está nos dando. Ele apenas nos dá a capacidade de criarmos a vida que nós temos, de criarmos a condição corpórea que nós temos, de criar a estrutura e a dinâmica psicológica que nós temos. Esta ideia de culpar Deus pelas condições da vida é uma grande burrice. De forma mais sensata, é ignorância. O Supremo dá condições iguais a todos, e cada um usa essas potencialidades da maneira que lhe cabe. Logo, cabe a cada um de nós estudarmos para entendermos corretamente quem somos, onde estamos,
e o que devemos fazer para irmos na direção correta e sabermos para onde estamos indo enquanto vivemos esta condição humana, que é uma condição muito rara, muito especial e muito importante, porque é nesta condição que nós podemos compreender a natureza espiritual de nossa existência. E esta foi uma grande conquista na humanidade, na era cristã também. O advento de Cristo marca o estabelecimento de uma consciência espiritual no hemisfério ocidental e até mesmo no plano do planeta Terra. Até então, o conhecimento espiritual era algo que estava já implícito na vida dessas civilizações mais antigas, diríamos da civilização védica. A partir dali começa a se degradar civilizações que partem fugindo das leis do Dharma que eram estabelecidas dentro do império dos reis santos, dos monarcas da era védica, criaram outras civilizações e todas elas, sim, destituídas da consciência espiritual. Diga-se, os egípcios, os sumérios, os mesopotâmicos, os assírios e tantos outros. Somente no ano zero da nossa era cristã, podemos dizer, é que Cristo traz a mensagem de forma simples para aquele povo da época. Se nós buscarmos na história, vamos ver o que era a vida naquele período do Império Romano, de uma tirania extrema sobre a população, não só dos romanos, mas anterior dos gregos, dos persas. Então, não é culpa de Deus, mas fruto da liberdade que nós temos de escolher o conhecimento ou de nos acomodarmos na ignorância. Este foi o episódio 46, verso 22 do capítulo 2 da Bhagavad Gita, leitura comentada da Bhagavad Gita, como ele é. Espero que você tenha extraído um conhecimento significativo desta aula e espero você na próxima. Aproveite e inscreva-se no canal, comente, deixe suas dúvidas e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Faça parte dessa transmissão do conhecimento, da luz do conhecimento na humanidade. Nós precisamos, o mundo precisa, a humanidade precisa do conhecimento. Até breve. Namaskar.